Ei, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos falar de leis do seno e do cosseno. Antes da gente entender o que são leis do seno e leis do cosseno, vamos entender que isso tudo faz parte de uma matéria um pouco mais ampla, que é o que a gente chama de relações Então, para falar de relações trigonométricas em um triângulo qualquer, a gente precisa estar ligado que isso está falando de triângulos que não são triângulos retângulos, tá certo? A gente está aqui com triângulos que não são triângulos retângulos. Por quê? Se a gente está em triângulos retângulos, a gente volta lá para a primeira aula de seno, cosseno e tangente. Primeira aula nossa de trigonometria desse ano, a gente falou... Primeira aula nossa de seno, cosseno e tangente de trigonometria desse ano, a gente falou de seno, cosseno e tangente num triângulo retângulo. Inclusive, eu já vi aluno meu querendo usar os conceitos de seno, cosseno e tangente em triângulos que não são triângulos retângulos. Exemplo, triângulos acutângulos, quer dizer, os três ângulos são agudos. Ou ainda, triângulos obtusângulos. Quer dizer que tem um ângulo obtuso, tá vendo? Então, são triângulos que não é um triângulo retângulo, ok? Ok. Para isso, a gente tem que entender duas coisas. A gente vai entrar em dois casos. A gente tem duas opções grandes na vida. Ou a gente conhece, primeiro caso, ou a gente conhece dois ângulos e um lado, ou a gente conhece dois lados e um ângulo. Ainda tem um caso extra, que é o caso onde a gente tem um triângulo inscrito a uma circunferência. Mas esse caso extra aqui é porque ele é fácil de perceber, sabe? O primeiro e o segundo caso que o povo confunde. Então, no primeiro caso, a gente conhece dois ângulos e um lado. No segundo caso, a gente conhece dois lados e um ângulo. Aqui a gente tem, para esse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de lei dos senos. A lei dos senos mata o primeiro caso e também mata o meu caso extra, tá? O segundo caso é a lei dos cossenos. Belezinha, então? Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos seguir. Então, vamos falar primeiro só da lei dos senos. A lei dos senos, ela traz pra gente um teorema muito bacana,
que ele fala o seguinte: o maior lado de um triângulo sempre se opõe ao maior ângulo. Então, gente, além de falar que o maior lado de um triângulo sempre se opõe ao maior ângulo, a gente pode falar também o contrário, que o menor lado de um triângulo sempre se opõe ao menor ângulo. Com isso, eu não sei se vocês conseguem perceber a ideia de proporção. O maior tá pro maior, o menor pro menor, entendeu? Então, com isso, se a gente pensa num triângulo comum, a gente faz o quê? A gente sempre marca aqui, ó, A, B, C, certo? Oposto ao A maiúsculo é o lado A minúsculo, oposto ao B maiúsculo é o lado B minúsculo, oposto ao C maiúsculo é o C pequeno, porque o C maiúsculo e o C minúsculo são iguais em escrita, né? Então, aqui estão ângulos diferentes, tá vendo? O que eu posso dizer, então? Seguindo essa proposição aqui de cima, eu posso falar o seguinte, que o lado A sobre o seno do ângulo A vai ser igual ao lado B sobre o seno do ângulo B, que vai ser igual ao lado C sobre o seno do ângulo C. Quer dizer, não é que você vai fazer a conta com as 3 frações ao mesmo tempo, mas isso é forte o suficiente para te dizer o seguinte: qualquer 2 que você pegar, A com B, B com C ou A com C, tá vendo? Qualquer 2 que você pegar, você vai conseguir fazer essa proporção funcionar, tá? Mas a questão extra que eu falei com vocês tem a ver com isso. Por quê? Se eu tenho um triângulo inscrito em um ângulo, em uma circunferência, eu tenho um triângulo inscrito em uma circunferência. Eu tenho o A, tenho o B, tenho o C, tá vendo? Tem os ângulos marcados aqui, igual eu já marquei aqui. Se de repente eu conheço o raio da circunferência, ele também vai poder contar na história. Como assim? Quer dizer que se eu conhecer o raio e um ângulo, eu descubro um lado. Ou se eu conhecer um lado e o ângulo, eu descubro o raio. Certo? E aí a gente resolve a lei dos senos. Eu gosto de trabalhar com as duas sempre em paralelo. Eu gosto de trabalhar sempre com a lei dos senos em paralelo com a lei dos cossenos. Porque aí a gente percebe já o que elas têm de diferente. E aí na hora de fazer exercício fica claro que hora que é um, que hora que é outro. Lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, ela não tem uma fórmula, vamos dizer assim. Só para terminar. Se você preferir, então você pode pensar assim: ou você vai trabalhar com a primeira metade da lei dos senos, que é no primeiro caso, ou você vai trabalhar com a segunda metade da lei dos senos, que é no caso extra. Vocês lembram que um pouco atrás eu falei que tinha um primeiro caso, um segundo caso e um caso extra? Então, se você quiser achar melhor, né, você divide assim: a primeira metade da lei dos senos é para o primeiro caso, que é o caso que você conhece 2 ângulos, você vai ter que calcular os 2 senos.
e um lado, que aí você descobre o outro. Ou você tem uma circunferência circunscrita, né? Ou o triângulo está inscrito. E aí você tem que conhecer ou o lado e o ângulo para descobrir o raio, ou o raio e o ângulo para descobrir o lado. Vai depender da sua necessidade, vai depender do que você está precisando achar. Na lei dos cossenos, a lei dos cossenos é engraçada porque ela lembra muito o teorema de Pitágoras. Então, o que a gente vai ter na lei dos cossenos? Não tem isso daqui, embora isso é verdade, tá? Mas na lei dos cossenos funciona assim. Eu conheço necessariamente um ângulo, que eu vou chamar esse ângulo de ângulo A. O livro pode chamar de outras maneiras. Inclusive, o livro traz 3 fórmulas para a mesma coisa. Eu acho besteira, tá? Então, o Azinho, o Bzinho e o Czinho. A lei dos cossenos, ela parece o teorema de Pitágoras, porque ela começa A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que esse triângulo aqui não é um triângulo retângulo. Então, não vale o teorema de Pitágoras. Então, aí vem um complemento. Menos 2BC cosseno desse ângulo. Observem o seguinte. Não existe aqui cateto e hipotenusa. Tá? Vou escrever. O A não é hipotenusa. B e C não são catetos. A lei dos cossenos não é Pitágoras. Pete, eu boto um coraçãozinho porque eu tenho um crush com Pitágoras. Meu marido já sabe, tá? Ele já entendeu essa relação entre nós e tá tudo ok. Então, a lei dos cossenos não é Pitágoras, mas é tão importante quanto. Se for bom para vocês perceberem quem é o A sempre é o lado oposto ao ângulo conhecido. Lado oposto ao ângulo conhecido. Essa é a ideia. B e C, então, são os outros 2 lados, tá? Então, tem que ter essas 2 ideias. A lei dos senos e a lei dos cossenos. Por que na lei dos cossenos basta conhecer um ângulo? Porque aqui eu só tenho um. Mas como eu preciso dos 3 lados envolvidos, eu preciso conhecer 2 lados. Por isso, eu reforço. Aqui eu preciso de 2 ângulos, um lado. Aqui eu preciso de 2 lados, um ângulo. Sabendo disso, sabendo que fórmula que você aplica, sabendo que hora que você faz, nós vamos para os exercícios. Eu gostaria muito que todos vocês copiassem isso desse jeito. Por quê? Porque o livro, ele separa a lei dos senos e a lei dos cossenos, como se não tivessem relação entre si. Realmente, se eu for pensar, não tem. Mas você vai ter que saber diferenciar que hora que você vai usar uma, que hora você vai usar a outra. Por isso, eu prefiro trabalhar com as 2 juntas sempre, tá? Então, coloca esse esquema aí no seu caderno antes da gente ir para os exercícios. Então, pausa o vídeo e vamos continuar daqui a pouquinho. Então, pessoal, vamos fazer aqui alguns exemplos para ficar claro os 3 casos que a gente precisa conhecer. Então, vamos fazer um exemplo bem bonitinho aqui. Exemplo. Vamos dizer que eu sei que aqui é 60 graus, que aqui mede 8 e que aqui mede 10.
eu quero saber essa medida, x. E aí, gente? Lei dos senos ou lei dos cossenos? Trago isso aqui de volta para vocês. Aqui eu conheço dois ângulos? Não, aqui eu conheço dois lados e um ângulo. Então eu vou trazer para vocês a fórmula da lei dos cossenos, que é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. Então, o meu A é quem nessa história? Meu A é x. Meu A é x. Então, entra aqui, x ao quadrado. B e C, tanto faz. Então, 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Bom, x ao quadrado será igual a 64 mais 100 menos 2 vezes 8 é 16, 16 vezes 10 é 160, vezes o cosseno de 60, que graças a Deus é meio. Então, x ao quadrado vai ser igual a 164 menos 160 vezes meio. 160 vezes meio, gente, é 160 dividido por 2. Lembra de quem aqui? A multiplicação, ela ganha da soma e da subtração. Então, você não pode fazer 64 mais 100, 164, né? Menos 160, depois vezes meio. Não. A multiplicação ganha da soma e da subtração. Tá? Então, lembrem aí do meu Pradimas. 160 vezes meio é a mesma coisa que dividir por 2, que dá 80. Então, x ao quadrado é igual a 84. X, então, vai ser a raiz de 84. A raiz positiva, né, gente? Eu não vou botar mais ou menos aqui não, porque eu tô no exercício de geometria. Tudo bem? Agora, pensar assim, 84 não tem raiz exata, não tem discussão. Mas será que eu consigo simplificar um pouco essa raiz? Consigo. Porque por 2 é 42. Por 2 é 21. 21 por 3, 7. Por 7, 1. Aqui não tem o que fazer, mas aqui tem, ó. Desses 2, sai um 2 da raiz. Então, meu x é 2 raiz de 21. Não esperem aqui resultados bonitos. Raiz é uma coisa que faz parte. Tô lidando com cosseno, tô lidando com seno, tem coisa ao quadrado. Não preocupa. Raiz é uma coisa que faz parte. Vai ser muito, muito raro você chegar num valor aqui inteiro. Para você chegar num valor aqui inteiro, algum desses números aqui na frente vai ter que ser irracional. Aí você vai ter que fazer conta com raiz aqui no meio, para compensar essa raiz aqui, tá? Então, não fiquem aí sofrendo por causa disso. Vamos fazer um outro exemplo agora. Vamos fazer esse daqui, letra B. Tá aqui. Então, assim, o que a gente tem aqui? 2 ângulos e um lado. Então, esse exercício aqui é lei dos senos. Lei dos senos. Lei dos senos. Então, eu penso assim, quem está oposto ao 30? É o x. Então, a gente escreve x sobre seno de 30. Bonito. Quem está oposto ao 45? É o 20. Então, a gente escreve igual a 20 sobre seno de 45.
Aqui vocês têm duas opções. Vocês podem escolher substituir aqui de uma vez ou substituir depois da multiplicação. Eu prefiro substituir depois. Vou multiplicar primeiro. Então, a gente tem x seno de 45 graus igual a 20 vezes seno de 30 graus. Seno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, olha que legal, é meio. Se tá tudo sobre 2, esses dois se cancelam. Então, x raiz de 2 é igual a 20. Então, x é igual a 20 dividido por raiz de 2. Racionaliza multiplicando pela raiz de 2, né? Numerador e denominador. Então, a gente chega em 20 raiz de 2 sobre 2. Para terminar, 20 dividido por 2 é 10. 10 o quê, né? 10 raiz de 2. Ô, benção. Esqueci a raiz de 2. É o que eu falei. Coisa com raiz aqui é mato. Né? Último caso. Dos 3 casos diferentes que eu prometi que podem aparecer, eu vou tirar da minha prancheta para eu poder economizar folha. Vai caber aqui. A gente tem um bichinho rodando aqui, doidão. Então, a letra C é o que eu falei. É o caso extra. O caso extra, gente, nem tem graça. Por que ele não tem graça? Porque é o único que tem um círculo. Daí eu vou fazer assim, suponha que eu sei o ângulo e sei o lado e quero o raio. Vou falar que aqui é um ângulo de 60 graus e que aqui mede 10, né? Então, como a gente já sabe, aquele finalzinho da lei dos senos tá aqui, ó. C seno sobre seno de C é igual a 2R. Então, quer dizer, 10 sobre seno de 60 é igual a 2R. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou... A gente não tem muita saída, mas eu vou multiplicar assim mesmo. Então, vai dar 2R seno de 60 igual a 10. Por quê? É que eu já consigo cancelar do lado de cá. Então, R raiz de 3 é igual a 10. R é igual a 10 dividido pela raiz de 3. Racionaliza. E daí o nosso raio dá 10 raiz de 3 sobre 3. Olha que bonitinho. Então, assim, vocês não vão fugir disso, tá? A aula acabou, vamos dizer assim. Vocês não vão fugir disso, ou é lei dos cossenos, ou é a primeira parte da lei dos senos, ou é a segunda parte da lei dos senos. Por isso é tão importante estar com essa folhinha nas mãos. Porque toda hora que der dúvida, você vem aqui e consulta, tá bom? Então é isso, gente. A aula de hoje foi para falar de triângulos que não são os triângulos retângulos, ou são triângulos acutângulos, ou são triângulos obtusângulos, né? Então a gente conhece aí o caso da lei dos senos e o caso da lei dos cossenos. A gente sabe que a lei dos senos, ela traz esse teorema, que o maior lado de um triângulo sempre se opõe ao maior ângulo, o menor lado de um triângulo sempre se opõe ao menor ângulo. Por causa dessa ideia de proporcionalidade, a gente tem a lei dos senos. Ótimo. A lei dos cossenos parece Pitágoras, tem cara de Pitágoras, tem jeito de Pitágoras, mas não é Pitágoras. Por quê? Tem um puxadinho. Esse puxadinho é sempre negativo. O A não é hipotenusa. B e C não são catetos, mas é massa. Lei dos senos e cossenos. 2 ângulos em um lado para a lei dos senos. 2 lados e um ângulo para a lei dos cossenos. Esses exemplos aqui, quem ainda não conseguiu copiar, pausa o vídeo e copia. E por hoje a gente fica por aqui, tá? Um grande beijo, um abração e até a nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e um beijinho.
Tchau, tchau!